Olá, vou mostrar para vocês aqui o último módulo, tá? Que completa agora, finaliza, né? Fecha o sistema de gestão de oficinas, que é esse ERP que eu vinha desenvolvendo aqui. E nesse último módulo nós vamos estar fazendo aqui a parte do dashboard, né? Colocando mais algumas informações aqui que são relacionadas aí diretamente à oficina, porque já tinha um dashboard com informações financeiras, informações de orçamento, de OS que veio, né, do ERP, que foi a base que eu utilizei para desenvolver esse projeto. Aí nós vamos fazer também relatórios mais específicos, tá? De checklist, relatórios também aqui, né, que mostram os serviços mais executados. A parte aqui também do PDF que mostra toda a ficha do veículo, e nessa ficha ele mostra quais foram ali os serviços que aquele veículo executou, assim como checklists também que foram definidos aí para ele, né? Vamos fazer a parte aqui também de buscas, onde você consegue buscar de forma mais rápida um OS ou buscar um veículo também pela placa. Vamos fazer opções para poder fazer com que um administrador, um dono aqui de uma empresa, ele tenha, né, mais de um acesso. Então vamos supor que você, como gestor SaaS aqui, né, como dono do sistema, você vendeu para um cliente que tem 3 filiais. Então esse cliente, até então antes, ele tinha que ter 3 cadastros aí, né, com 3 e-mails e 3 telefones diferentes, o que não faz muito sentido. Então o que eu acabei fazendo foi uma estrutura aqui na qual esse cliente, ele possa, quando ele acessar e ele tiver mais de uma empresa, ele navegar entre aquelas empresas dele, tá? Então, daqui a pouco eu mostro isso aí também. Fiz uma opção também para uma outra situação que eu estava tendo uma demanda, que é o seguinte: vai ter clientes que só tem uma única oficina, né? E que quer comprar o sistema, não precisa de um SaaS, ele só quer o sistema para gerenciar a oficina dele, que é uma só, que até então não tem filiais ou não tem nenhuma outra. Então, tem uma configuração que nós podemos fazer agora também dentro do sistema, que ele fica voltado para apenas uma oficina. Então, na hora que você entra no sistema, ele não entra no painel do SaaS, ele já redireciona direto para essa tela, né, onde é a gestão da oficina. Mas eu mostro também para vocês já como que ficou isso aqui, tá? Aí nós vamos ter aqui também, né, a parte de relatório de vendas, que eu acabei fazendo também, com a previsão ali, né, do lucro, toda essa projeção, com lucro líquido, porque também tem os custos que são dos produtos, isso aí nós não tínhamos antes, mas agora também já inserido. E eu vou mostrar para vocês, então, um a um desses recursos. Vamos começar aqui pelo dashboard mesmo, onde eu tenho aqui, ó, os veículos cadastrados, que ele vai puxar, tá? Quantos retornos, né, foram feitos, inclusive isso aqui é bem interessante, porque nós fizemos no módulo anterior a parte de gestão, né, de retornos. Então, quando o cliente faz um serviço, você pode determinar, definir qual prazo ali, né, seria ideal para poder dar uma notificação de retorno para ele. Então, aqui nós mostramos isso aqui, ó, né, hoje tem 4 retornos agendados, né, agendado não, né, para ser feitos no caso, e 8 no mês, tá? Então ele vai totalizar tudo isso. Se tiver produtos com estoque baixo, ele vai mostrar aqui. E se tiver alguma entrega, né, de orçamento aí de OS, na verdade, de serviço, também ele vai estar mostrando aqui, tá? Essas opções não tinham aí, né, no dashboard. Quanto ao checklist, nós não tínhamos feito isso aqui, ó. Eu já tinha feito, né, o checklist, mas ele não tinha um relatório. Agora nós podemos gerar um relatório aqui que vai mostrar quais são aqueles checklists. Eu vou colocar no mês, porque hoje aqui não tem nenhum que foi gerado. No mês também, pelo jeito, não tem. Então, vou ter que gerar um checklist aqui para poder fazer o teste. Vou vir aqui rapidinho. Pronto, aí eu gerei ali, né, para o mês inteiro, ó, aí ele já colocou aqui um dos 5, e aí ele gera o checklist, o relatório para mim. Eu posso puxar, né, relatório de checklist por técnico, né, por mecânico ali que efetuou, por cliente e até por veículo daquele cliente, tá? Para poder saber, por exemplo, quais foram os checklists que aquele cliente fez ou que aquele veículo dele já teve aí dentro da oficina. Aí, além disso, nós temos também o PDF com a ficha do veículo. No cadastro dos veículos aqui, você vai ter essa opção aqui para poder gerar esse PDF. Nesse PDF vai vir as informações, só uma coisa que é bem importante aqui frisar, tá? Tudo que é relacionado a valores, informações, dados, são tudo fictícios. É somente para que eu possa demonstrar para vocês mesmo aqui o vídeo. Voltando aqui, então, ele vai mostrar aqui os dados do veículo, vai mostrar quais foram os serviços executados aí no veículo, né, do último que foi executado para o primeiro, e a mesma coisa os checklists também que foram efetuados por aquele veículo, tá? Então, é mais um detalhamento mesmo, onde você consegue ter esse histórico do veículo dentro dentro da oficina, né? Se você pegar a placa do veículo, vou pegar essa placa aqui, que também é uma placa de exemplo, e vou colocar ela aqui em cima. Na hora que eu colocar essa placa do veículo e mandar consultar, ele já traz a ficha dele para mim, tá? A mesma coisa um OS, não sei se eu tenho um OS de número 1, mas se eu tiver ali, ó, ele traz ela também. Então aqui, deixa eu ver, na verdade ele trouxe, é isso mesmo.
Ele trouxe a OS para mim, que é a OS número 1. Então, eu consigo fazer com que ele busque também tanto um OS ou um veículo aqui, né, pela placa. Outra coisa que nós temos aqui é a parte aqui, como eu tinha dito, de acessos das empresas. Então, se eu entrar com a empresa 1, eu estou ali com o gestor SaaS, mas vamos supor que eu entrei com a empresa. E essa empresa, ela tem mais de uma empresa cadastrada no sistema, tá? Então, aqui ó, ele vai conseguir visualizar as outras empresas dele. Então, ele viu que, além dessa, que é a oficina do João, ele tem a empresa 1 filial, tá vendo? E aqui, ó, né, e essa aqui é a empresa 1 teste, que é a oficina do João, vou voltar para ela, e tem a outra que é a empresa 2. Tá? Então ele consegue navegar entre elas, né? Lá no painel de gestão, que é o painel do SaaS, vamos aqui para ele, quando ele cadastrar então mais de um cliente aqui, ó, que é mais de uma empresa, que é ali que ele cadastra as empresas. Quando ele cadastrar com o mesmo e-mail, tá? Então igual aqui, ó, nós temos aqui essa empresa 1 e essa. Ó. Então significa que essa empresa ela tem 3 sistemas, ela comprou 3 licenças aqui, né, 3 planos para estar utilizando o sistema. Então é interessante que o gestor, que é o administrador dessa empresa, tenha essa possibilidade de navegar entre elas, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Uma outra coisa que é interessante, que também está no painel do SaaS que eu fiz, é isso aqui, ó, trabalhar com multiempresa. Tá? Se eu colocar para não trabalhar com multiempresa, olha o que acontece. Quando eu entrar no sistema, eu fiz o login no sistema, ele não me mandou mais para o painel do SaaS. Percebam que eu já estou no painel da primeira empresa, que é essa oficina do João, tá vendo? Então ele não entra mais no painel do SaaS, mas aí você fala, poxa, beleza, eu trabalhei só com uma empresa aqui, mas agora eu tenho a necessidade, eu quero abrir uma filial e tenho a necessidade de cadastrar mais uma. Como que eu volto para lá? Aqui, ó. Aí eu deixei a opção habilitada aqui, né? Você pode voltar e aí ele consegue vir aqui e desativar esse recurso, né? Colocando como sim, e aí ele vai poder então cadastrar outras empresas e acessar elas conforme eu tenho feito aqui. Ó, tá? Então essa opção, né, do multiempresa ali, ela é bem interessante. Se ele entrar aqui também no site, ó, quando nós entramos no sistema, ele já entra no site que é do SaaS. Né? Então aqui eu vou colocar aqui localhost / oficina. O site do SaaS é esse aqui, ó. Ele tem a parte dos planos, né, e tudo mais. Então, ele também não pode entrar nesse site, porque não tem mais o SaaS. Então, quando você trabalha com essa opção aqui, ó, que é do multiempresa desativado, vamos aqui para ele já manda direto também para o site, vamos aqui lá ver, ó. Ele já manda direto para o site da própria oficina, tá? Então tá aí, a oficina do João, e aí seria as informações dele. Então ele não entra também no site do SaaS, né, que é o correto. Então essa configuração ela vai servir para você trabalhar, né, somente com uma empresa, e a que vai valer aqui é a primeira que estiver cadastrada ali. Então ele acaba acessando ela. Outra coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, né, nós temos uma opção agora para quando você fizer uma venda de um serviço, ele faz a totalização desse serviço. Então aqui em relatórios, deixa eu vir aqui primeiro para o SaaS, relatórios, nós temos o relatório agora, né, de serviços que nós já tínhamos feito, e temos o de serviços mais executados. Então eu quero saber quais são os 5 serviços mais executados aqui. Eu coloco ali, ele vai me mostrar. Ó. Então tem esse, os outros aqui não teve lançamento para eles, tá? Mas assim que eu fizer lá uma OS, ele já vai lançando. Então é um relatório para poder trazer quais são os serviços mais executados. Outra situação que não tinha é que o relatório financeiro ele não tinha opção de pegar aqui, ó, vendas, cobranças, serviços, compras, comissões. Eu não tinha colocado isso nele. Tá? Então agora você consegue criar, né, gerar um relatório financeiro com qualquer uma dessas informações aqui que vocês queiram puxar. Porém, eu fiz um relatório de vendas que é mais completo. Então, você vai poder definir a data em que você quer puxar, eu vou colocar aqui só hoje mesmo, a forma de pagamento, às vezes você quer saber quais foram as vendas feitas no dinheiro, no Pix, no crédito, né? Ou quer filtrar por algum cliente, ou quer filtrar por algum vendedor que efetuou ela. Tá? Eu vou deixar com todos aqui, mas ele tem esses parâmetros de filtro. Quando ele gera esse relatório aqui nós temos a seguinte situação. O valor das vendas, cliente, caso ele tenha sido associado, que não é obrigatório, data de lançamento, data de pagamento, forma de pagamento, né? Quem efetuou aquela venda, tem aqui também a opção, né, de valor de custo dos produtos, tá? Então, por exemplo, nessa venda de 286, R$100 foi de custo de produto. São 2 produtos ali, né? E esses 2 produtos, cada um custa R$50, tá? Na hora que eu fiz, eu analisei toda essa situação. Então, ele faz aqui, ó, o valor do produto menos o custo e dá os 186. Né? E aqui a mesma coisa. Aqui embaixo ele vai, então, mostrar quantos produtos foram vendidos, qual o total vendido, qual o total de custo e o que sobrou, né, de valor líquido
dentro aí dessas vendas. Então isso é o que eu trago aqui para vocês como fechamento do sistema, né? Eu não expliquei os outros recursos, porque isso aí já vão estar nos vídeos demonstrativos dos outros módulos, mas eu vou fazer um vídeo único também para mostrar 100% dos recursos do projeto, para explicar todo ele aqui, né, e deixar bem detalhado aí para vocês. Então espero que vocês gostem aí do projeto, né? Qualquer dúvida, sugestão é só mandar para mim. Que Deus abençoe e até as próximas aulas.